Olá, bem-vindos ao balanço final das leituras de maio, de todos nós, cá de casa, obviamente. Ora, como de costume, eu venho falar-vos das leituras que foram feitas cá em casa durante o mês de maio, por todos nós. Foi um mês que não foi assim tão produtivo, não quer dizer que não tínhamos lido, que sim que lemos, mas é um mês de muito trabalho para todos nós. E por isso mesmo isso refletiu-se no número de leituras que fizemos. Ora, começo por dizer isso mesmo. Começo por dizer que no total eu fiz 5 leituras durante este último mês. O mesmo número de leituras fez o meu maridinho e o meu o mais novo, desta vez dedicou o mês de maio todo ele a leituras não literárias, digamos assim, mas disso já falarei mais à frente. Começo por falar das minhas leituras. Ora, de todas elas eu já deixei aqui no canal vídeo de opinião, por isso vou tentar não alongar-me muito, e vocês já sabem que isso é um sacrifício da minha parte, mas vou tentar sim não alongar muito sobre cada uma das leituras que eu fiz. Ora, como vocês, se seguem o canal, sabem, eu comecei e arranquei o mês de maio lendo Berta Isla de Javier Marias, obra essa que já vinha do mês de abril e que encerrou com alguma batotazita o meu projeto de ler em espanhol. Em abril leemos em espanhol. E já vos falei sobre esta obra no vídeo de opinião. Sabem que eu gosto muito de Javier Marias, embora nem sempre as suas obras me façam vibrar da mesma forma. Esta não foi a melhor obra no meu ponto de vista, claro, que Javier Marias escreveu. É uma obra que tem todas as características do autor, mas que tem algumas partes um bocadinho maçudas para mim e que fizeram com que a leitura se arrastasse durante algum tempo e que no final apenas me deixasse dar-lhe 8 em 10. Mas recomendo muito Javier Marias, tendo em conta que não é um autor para toda a gente por causa das características que, se vocês quiserem saber um pouco mais quais são, vejam o vídeo que deixo ficar aí no card e também deixo ficar na caixa de descrição e perceberão melhor aí quais são as características do estilo de Javier Marias que fazem com que eu diga que não é um autor para toda a gente. As 4 leituras que eu fiz a seguir no mês de maio, 2 delas foram para o projeto da Dora dos Idosos Malucos, também já há vídeo de opinião das duas, foram as melhores leituras do mês de maio, sem dúvida alguma, e falo-vos de O Diário Secreto de Hendrik Groen aos 83 anos e um quarto e Um Homem Chamado Uva de Frederick Backman. Começo por esta porque foi a primeira das duas que li e no vídeo de opinião vocês podem confirmar de que foi uma obra que me agradou muito porque temos um velhote com esta idade, ainda cheio de vitalidade, claro, com muitas mazelas físicas que já o impedem de fazer coisas que ele gostaria de fazer, mas que isto ainda é muito lúcido e que faz com que ele perceba quem ele é, quais são as suas limitações, etc, etc, e que fazem-no perceber aquilo que ele deve continuar a fazer para sentir-se vivo, para não ser uma múmia que está sentada numa cadeira de um lar ou num sofá de um lar de idosos a olhar para a televisão ou a olhar lá para fora e a deixar-se morrer. Gostei imenso e dei-lhe 9 em 10. A melhor leitura do mês de maio foi, sem qualquer dúvida, Um Homem Chamado Uva. Superou todas as minhas expectativas, fez-me chorar baba e ranho compulsivamente e eu fiquei apaixonada por este
não tão velhote, porque ele só tem 59 anos, mas fez-me apaixonar por este homem de características muito peculiares e eu recomendo vivamente esta obra para quem ainda não a leu, porque é simplesmente inesquecível. Dei-lhe 10 em 10 e mais não digo. Se quiserem saber um pouco mais, espreitem o vídeo, ok? As duas não foram últimas, mas as duas obras que me faltam falar e que li no mês de maio, também elas estão relacionadas por duas situações. São duas obras young adult ou de jovem adulto e são duas obras que abordam a temática da Segunda Guerra Mundial, embora esta aqui não esteja tão diretamente associada a ela. Ora, falando em primeiro lugar da Rapariga do Casaco Azul, que foi a primeira das duas que li, logo no início de maio, é uma obra que aborda a Segunda Guerra Mundial, que centra a sua ação em Amsterdão, em 1943, em poucos dias do mês de janeiro, e é uma obra que nos mostra mais uma vez o que é viver num país ocupado pelo inimigo, o que é que se tem que fazer para sobreviver e para viver com alguma dignidade. E é uma obra que se lê muito facilmente, eu li em muito poucos dias, mas que, na minha opinião, tem algumas falhas, nomeadamente no que diz respeito à densidade psicológica das personagens e há algumas coisas, algumas escolhas que a autora faz na trama que não foram muito do meu agrado, umas porque achei algo inverosímeis e outras porque, come on, poderia ter sido de outra forma. E eu, apesar de ter os meus 44 anos, gostaria que tivessem sido de outra forma. Dei-lhe 7 em 10 e pronto, recomendo, embora vos diga que, no meu ponto de vista, não é uma obra que vocês, se não a lerem, vão ficar muito a perder. A última obra, sim, a última obra que eu li em maio foi O Longo Inverno, que foi um empréstimo da Sandrinha, do Mil Estrelas no Colo. Eu volto a agradecer, Sandrinha, o empréstimo desta autora Ruta Sepetys, tem este nome de origem lituana, acho eu, apesar dela ser dos Estados Unidos, e aborda factos verídicos associados às deportações em massa que o regime comunista fez de nações como a Lituânia, a Letónia ou a Estónia, porque achavam que o povo de todas estas nações era inimigo do regime comunista e deveria ser castigado por isso. E nós temos aqui uma visão dessas deportações para a Sibéria e digo-vos que é um tema muito pesado que fez-me fazer comparações imediatas com o regime nazi e perceber que entre um regime e o outro poucas diferenças houve e que é de muito mau tom, para não falar de outra forma, pensar que temos de um lado Hitler como o perpétuo inimigo e Stalin como um herói. Porque este homem, este ditador de herói, nunca deveria ter tido nada, apesar de supostamente estar associado aos aliados na vitória na Segunda Guerra Mundial. Ora, foi uma obra que eu li em conjunto com a Night, do canal Words à la Carte. Foi uma experiência muito positiva para as duas e gostei bastante, apesar de, mais uma vez, termos aqui uma obra que é dirigida a um público mais jovem e que talvez por isso lhe falte a referida densidade psicológica que falta, esta densidade emocional, sobretudo neste caso aqui, às personagens mais adultas. Faltou-me conhecer mais delas, faltou-me conhecer alguns pormenores delas que eu queria ter sabido. Sendo assim, dou-lhe 8 em 10 e recomendo, não deixo de recomendar, apesar da obra estar esgotadíssima, ok? Obrigada, Nights, obrigada, Sandrinha, por terem proporcionado esta leitura.
Ora, já falei das minhas leituras e agora falta-me falar das leituras dos meus homens. O meu homem, o meu maridinho querido, também leu 5 obras e vou falar rapidamente delas. Claro que vocês já devem saber que sobre elas eu não posso explicar muito bem o porquê dele atribuir a nota X ou Y às mesmas, porque ainda há bocadinho, antes de começar a gravar este vídeo, lhe fui perguntar e ele, mais uma vez, encolhe-me os ombros e diz-me: mas eu não te sei explicar muito bem. Pronto, e então, sendo assim, eu vou mostrar-vos aquilo que ele leu e explicar aquilo que eu sei. O que eu não sei, não vos posso dizer mais. Ora, o que é que eu vos posso dizer? Posso dizer-vos que o meu maridinho arrancou o mês de maio lendo esta obra que nos foi emprestada para ele, porque a Elisa sabe que esta obra seria para ler cá em casa, seria para ser lida pelo meu marido. Esta obra, Sangue de Portugal, de António da Costa Neves, que aborda as guerras entre os absolutistas e os liberais no nosso Portugal do século XIX. A obra, o meu marido diz que tem partes bastante boas de ação, porque ele gosta, e isso tem muito a ver com os gostos dele, e ele gosta de obras cuja ação avance com alguma celeridade, com alguma rapidez. E ele diz que esta tem partes, sim, que a ação avança como ele gosta que ela avance, mas depois tem partes bastante descritivas que fazem com que o ritmo da ação caia, e isso foi aquilo que ele menos gostou. Mesmo assim, ele deu-lhe 7 em 10. As outras 4 obras que ele leu este mês, a todas elas ele atribuiu a mesma nota e não me sabe dizer e explicar por que razão não atribuiu nem mais nem menos. E eu, obviamente, também não vos posso explicar, a não ser 2 delas que eu também já li. O que é que ele leu? Por recomendação minha, porque ele até já se tinha esquecido que esta obra morava cá em casa, com esta capa antiga, porque a obra de Célia Correia Loureiro foi reeditada por outra editora, tem outra capa que vocês muito provavelmente já devem ter visto aqui pelo Booktube. Falo-vos de Demência. A edição que eu li e que o meu marido leu é ainda esta da editora Alfarroba, e ele deu-lhe 9 em 10. Não me sabe explicar por que razão lhe deu essa nota, e eu relembro-vos, porque eu li esta obra, ainda não tinha canal aqui no Booktube. Se vocês quiserem saber a minha opinião, ela mora no blog, eu posso deixá-la ficar na caixa de descrição. E ele deu-lhe 9 em 10, não sei bem porquê. Eu dei-lhe menos, acho que lhe dei 8, não sei se lhe dei 8, se dei 9. E a razão pela qual eu não lhe dei a nota máxima, e que não sei se o meu marido concorda, tem a ver com 2 fatores. Um deles, ele poderá não concordar. Tem a ver com algum clichê que mora à volta do relacionamento amoroso entre 2 personagens da obra, e o outro eu acho que ele poderá estar de acordo comigo, porque ele também é professor, tem a ver com o facto de aquilo que está por trás aqui da como é que eu ia dizer, não é, do concurso que faz com que a protagonista consiga um emprego como professora primária na aldeia. Nós, professores, que estamos muito habituados a saber como é que se desenrolam os concursos docentes, sabemos que aquilo não bate a cara com a careta. E foi isso que fez com que eu não lhe desse a nota máxima. Não sei se foi isso que fez com que o marido também não lhe desse, ok? Ele deu-lhe 9 em 10. Também deu 9 em 10 2 graphic novels, ou novelas gráficas, que compramos em abril. Falo-vos de Paco Roca, Os Trilhos do Acaso, a parte 1 e a parte 2. Ele leu-as, eu ainda não li, e ele deu-lhe 9 em 10. Estas obras abordam a Guerra Civil Espanhola e mais não vos posso dizer porque ele também não me disse, ok? A última obra que ele leu
foi a mesma que eu li, O Longo Inverno, porque, como eu vos disse, é um empréstimo. Ele também adora tudo que esteja associado à temática da Segunda Guerra Mundial e eu pedi-lhe, se ele quisesse ler, para ler agora em maio, para finalmente devolvermos o livro à Sandrinha. E ele deu-lhe 9 em 10, deu-lhe um pouco mais do que eu. Não sei se as razões que fizeram com que eu lhe desse 8 em 10 são as mesmas para que ele não lhe tivesse atribuído a nota máxima, não sei, mas sendo assim, gostou um bocadinho mais do que eu. E das obras que o leu o marido também já falei. Sobre o que leu o meu filho e que, desculpem, eu estou a ver se tinha aqui à volta aquilo que me falta. Como eu vos disse no início do vídeo, o meu querido Dani não quis dedicar este mês de maio a ler obras literárias e dedicou o mês todo ele a ler algo que tem a ver com uma das suas grandes paixões, que é o motociclismo. E então, o que é que o meu filhote leu durante o mês de maio? Leu 3 revistas dedicadas ao motociclismo. 2 delas eu não as tenho aqui, acho que andam no carro do pai, por isso eu não vos vou mostrar. Mostro-vos apenas uma delas, que é esta que aqui está. Como vocês veem pela capa, dá perfeitamente para ver, e pela contracapa, que toda a revista está dedicada ao motociclismo e ele leu muitas das reportagens que moram aqui dentro, não leu aquelas que estão mais associadas ao motociclismo de anos bastante anteriores para ele, mas leu, por exemplo, ele deu-me a entender que leu, por exemplo, o que aqui está, sobre o Rossi, que é o Valentino Rossi, que é um motociclista que toda a gente conhece, e obviamente que leu, por exemplo, esta reportagem que está aqui e que é do nosso Miguel Oliveira, que é o nosso representante português no motociclismo no seu máximo expoente, ok? Ele leu esta revista, leu mais 2 e que posso eu dizer, obviamente, que aceito estas, mal de mim se não aceitasse, é leitura, não é leitura literária, é leitura mais informativa, mas é leitura na mesma e fez com que ele passasse o mês de maio dele deliciado com aquilo que o deslumbra, que é o motociclismo, e lesse 3 revistas, não na sua totalidade, como eu já expliquei, mas que lesse quase tudo que mora dentro delas e ficasse a conhecer um pouco mais sobre os seus heróis e sobre tudo o que está associado ao motociclismo. Ora, e cá estamos, já vos falei de tudo o que ficou e que foi lido em maio cá em casa. No total foram 10 livros lidos, alguns repetidos entre mim e o marido, e revistas da parte do meu filhote. Ora, não sei se consigo mostrar-vos a pilha, é esta que aqui está, de livros, e obviamente volto a mostrar-vos uma das revistas lidas pelo Dani. Foi um mês produtivo, claro que foi, poderia ter sido mais, mas poderia ter sido menos, tendo em conta a carga de trabalhos que nos trouxe o mês de maio, mas foi um mês que eu gostei e que mais uma vez me deliciou com obras muito, muito boas. Deixem ficar, por favor, aí nos comentários como é que foi o vosso mês de maio, o que é que andaram a ler, e em que projetos é que participaram, e se alguma destas obras que foi lida cá em casa, se vocês também já a leram ou estão interessados em ler, digam-me tudo, por favor, aí embaixo nos comentários e eu fico à espera das vossas reações, do vosso feedback. Um beijinho muito grande e até ao próximo vídeo, e acho que não me vou alongar mais para não chegar aos 20 minutos. Beijinho e até à próxima. Tchau, tchau!